Olá, gente! Boa noite! Boa noite! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Tavares, eu sou mentora de finanças e investimentos e eu tô fazendo live agora com mais frequência, tá? Eu criei o Perguntas para a Dani. O que é isso? Eu venho aqui com um tema para vocês e aí metade assim da live eu falo sobre o tema. Depois eu abro para perguntas. Perguntas de todos os outros temas que vocês quiserem me fazer pergunta. E hoje o nosso tema vai ser dívidas, tá? Eu vim trazer aqui para vocês um guia prático para vocês saírem das dívidas com todas as estratégias, desde mentalidade até umas estratégias mais práticas para você realmente sair dessa dívida. Só me fala se tá dando pra me ouvir bem, porque eu estou fazendo o teste de fazer a live sem o fone, pra não ficar aquele negócio aqui, né? Então, vocês que estão entrando vão me falando se tá dando pra ouvir bem. Eu fiz aqui, gente, eu tenho uma colinha aqui embaixo, tá? Nossa, eu escrevi duas folhas de conteúdo pra passar pra vocês hoje. Então, ó, já pega um papel, uma caneta para você anotar tudinho, tá? Vou dar um tempinho, vai lá e pega o papel e caneta. Quem estiver assistindo no gravado, faz isso também. Pega papel e caneta, porque eu já vou começar com o conteúdo. Primeira coisa, gente, eu quero falar com vocês um pouquinho para iniciar sobre mentalidade. Sabe por quê? Porque dívidas, gente, não se cura com dinheiro. Não se cura, né? Não resolve com mais dinheiro. Quantas pessoas que você conhece que teve dívidas, ou você mesma teve dívidas, aí conseguiu mais dinheiro ou fez um empréstimo e não saiu da dívida, ou se saiu, voltou a ter dívida. Então, gente, tem muito a ver com mentalidade também. Por isso que eu gosto de misturar as finanças, não só com conteúdo prático, não só com tarefas, com atividades, mas também com bastante coisa de mentalidade, pra gente mudar o nosso mindset. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu listei sete coisas que eu vou falar rapidinho sobre mentalidade pra vocês. Então, a primeira coisa é encara, tá? Encara essa dívida. Você tem a dívida, não quero que você finja que ela não existe e ali vai virando uma bola de neve e vai fazendo uma dívida atrás da outra. Não é para você ter vergonha de ter essa dívida, tá, gente? Não é vergonhoso. Tem muitas pessoas que têm dívidas assim, demais, sabe? E muitas das pessoas, elas não procuram resolver isso porque ignora, sabe? Tem vergonha de pedir ajuda. Não precisa ter vergonha de dívida. Muitos brasileiros têm dívida. A gente não aprendeu sobre educação financeira com os nossos pais. A gente não aprendeu educação financeira na escola. Alguém aqui aprendeu? Eu não aprendi. Não é da cultura dos nossos pais. Assim, dos nossos pais que eu falo agora, né, gente? Na minha época. Não que eu esteja velha, mas vamos, sei lá, uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, não era muito falado de finanças em casa, né? Hoje que começou a ser mais falado de finanças. Então, a primeira coisa é você encarar essa dívida. Você sabe que ela existe. Para de se fazer de coitadinha, tipo, ai, tô endividada, ai, meu Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, gente, para de se fazer de coitadinho. Você tem a dívida? Tá, eu tenho a dívida, encara ela. Eu sei que você existe, eu sei que você tá aí e eu vou dar um jeito em você. Oi, Ana. Olha, a Ana Fiel entrou de novo. Continua saindo meu som, porque eu já comecei a falar aqui do conteúdo. Então, encara a dívida. Para de fazer de coitadinho. Outra coisa, existe dívida que é boa, tá? Tem dia que assim, dívida boa? Sim, nem todas as dívidas que a gente faz é uma dívida ruim. Existe sim a dívida boa, que é aquela que a gente faz para o nosso crescimento. Dani, como assim?
Aquelas que você paga em dia, certinho, e que te ajuda na sua evolução. Sei lá, você comprou um curso e você parcelou. Você consegue pagar essas parcelas em dia. E isso traz benefícios para você, tá? Então, ela é uma dívida boa. Eu quero que aqui você encare como uma dívida ruim, aquela dívida que já era para você ter pago e você não pagou por algum motivo. E muitas vezes, a dívida que você tem hoje nem é o real motivo dela. Você já parou para pensar nisso? Muitas das minhas clientes, por exemplo, das minhas alunas, têm dívida no cartão de crédito. E por que elas têm dívida no cartão de crédito? Porque renegociaram a própria fatura do cartão de crédito. Sabe quando vem a fatura e aí tu não consegue pagar? E aí você vai lá e faz uma renegociação? Mas não tem o porquê você fazer essa renegociação se você não vai ter dinheiro para pagar essa renegociação. Porque você concorda comigo que eles aumentam, eles colocam juros ali. E aí você não consegue essa renegociação. O que você faz? Outra renegociação para pagar aquela que já está com juros. Ou seja, juros em cima de juros, vira uma bola de neve e você não consegue pagar. Então, ela é uma dívida ruim. Uma dívida que você não consegue pagar, que já era para ter pago. Então, existe sim dívidas boas. Se você tem, sei lá, pegou um empréstimo para abrir a sua empresa e esse empréstimo você paga certinho todos os meses e essa empresa sua também está crescendo, está evoluindo, foi uma dívida boa que você fez, que é para sua evolução. Então, gente, nem toda dívida é ruim, tá? Então, traz essa mentalidade também que existe dívida boa. Outra coisa, terceiro, você não é uma pessoa endividada. Você não é uma pessoa endividado. Você está nessa dívida. Você está com essa dívida. Quando você fala eu sou endividado, você está afirmando que você é uma pessoa endividada. Você observa como soa isso. Eu sou endividado. Dá a impressão de que você nunca vai sair dessa dívida. E se você sair, você vai fazer uma dívida de novo. Então, você não é uma endividada. Você está endividado. É só uma situação atual. Não significa que você vai ser uma pessoa endividada para sempre, tá? Ainda mais você que está aqui assistindo, é porque você quer mudar. Você não quer mais essa dívida, não aguenta mais ela, né? Você tá encarando ela de frente. Então, tem como mudar isso. Quarta coisa. É tua responsabilidade. Essa dívida, ela é sua responsabilidade. Talvez você fale assim, Dani, essa dívida eu tenho porque eu emprestei o cartão pra minha prima. E a minha prima se endividou. Ela que não pagou o meu cartão que eu emprestei. Então, a culpa é dela. Não é minha, tá? A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade é sua. Quem emprestou o cartão foi você. Quem emprestou o dinheiro, o nome, não sei, foi você. Então, a responsabilidade é sua. É a mesma coisa de você falar assim, nossa, o meu carro estragou, teve uma enchente. A culpa não foi minha, estragou o carro por causa da enchente. Tá, mas a responsabilidade de arrumar o carro é sua. Você que saiu com o carro naquele dia. Não é culpa sua, não é culpa de ninguém, tá? Aconteceu, mas a responsabilidade é sua. Então, se você está com essa dívida, pare de querer colocar a culpa em terceiro. Porque quando você coloca a culpa em outra pessoa, você nunca resolve. Aquilo fica parado. Agora, coloca a responsabilidade para você. Não, eu que emprestei o meu nome, então a responsabilidade é minha. A culpa pode não ser minha, mas a responsabilidade é minha. Até aqui tudo bem, gente? Ai, não acredito, caiu um mosquitinho na minha água. Ai. E agora, gente? Arranquei um mosquitinho e vou beber.
ok? Vou continuar aqui. 5. Se você acredita que vai dar certo você sair dessa dívida, é porque vai dar certo. Se você acredita que não vai dar certo, que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Gente, a nossa mente, ela nos sabota o tempo todo, o tempo todo. Então, se você fica falando que você não vai conseguir, vai surgir cada imprevisto, cada coisa para você ficar pior ainda, de cabeça cheia e não conseguir resolver, que você não tem noção. Agora, se você falar, não, vai dar certo, eu vou conseguir, você encara ela e você realmente consegue. Você muda a sua mentalidade e você realmente consegue sair dessa dívida. 6º passo. Qual que é a sua motivação para você sair dessa dívida? Você sim tem que ter um motivo, gente. E não vem com motivo negativo, tá? Ah, eu quero sair da dívida porque eu quero sair do vermelho. Nossa, sair do vermelho não é uma motivação, tá? Talvez se você mudar isso para o positivo, porque eu quero ficar no azul todos os meses. Olha, soa mais atrativo, sabe? Talvez a sua motivação são pessoas aí do seu convívio, sabe? Eu quero sair das dívidas porque eu não quero ser um exemplo negativo para as minhas filhas, para os meus filhos. Eu quero sair da dívida porque assim que eu sair da dívida, vai sobrar dinheiro para eu fazer aquela viagem maravilhosa que eu quero. Eu vou conseguir comprar o curso que eu quero. Eu vou conseguir abrir a minha empresa. Sei lá, mas tem que ter um motivo grande, sabe? E algo positivo. Nada de falar coisa negativa, tá? Quero sair da dívida. Ah, é ruim ficar com dívida porque meu nome tá sujo. Cara, isso é uma coisa muito negativa, tá? Não é uma coisa assim super atraente. Então, coloque coisas positivas, motivos positivos. E outra coisa que é muito bacana, tá? Quando você tá saindo da dívida. Isso, calma aí, gente. Para uma pessoa positiva, tá? O que eu vou falar aqui agora é o seguinte: conte para alguém. Sabe por quê? Quando você conta para alguém, você se compromete mais. Mas eu quero que você conta para alguém que te ajude, alguém que te incentive. Se você acha que você contar para alguém que você quer sair da dívida, aquela pessoa vai te criticar ou vai falar: "Nossa, amiga, tô com dívida também. Nossa, tamo junto, tamo lascada". Não. Nem fale. Nem fale. Agora, se for uma pessoa que te impulsiona a ir pra frente, tipo, nossa, que bacana essa atitude sua, parabéns, isso mesmo. Encara lá de frente, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai ver só como vai ser bom pra você. Você vai conseguir comprar as coisas que você tem, que você quer. Você vai conseguir dormir melhor à noite, com a consciência em paz, sem ficar com essas preocupações de dívida, com dor de cabeça. Sabe aquela pessoa que te impulsiona? Porque talvez seja isso também que tá faltando pra você conseguir sair dessa dívida, sabe? Um incentivo. Tanto que eu gosto muito mais, gente, de dar mentoria em grupo do que individual. É bacana ali o contato individual com cada pessoa, mas em grupo é legal porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. Então, se um fala o seu problema ali, nossa, me endividei porque eu tive que comprar uma peça do carro que estragou e aí eu não tinha o dinheiro, eu acabei passando no cartão, não tive dinheiro para pagar o cartão. Aí vem outra pessoa e fala: "Nossa, cara, isso aconteceu comigo também, então a gente vai conseguir. É isso, eu vou fazer isso para eu conseguir dinheiro. E você? Ah, eu vou conseguir fazer isso, aquilo". É um ajudando o outro, é um incentivando o outro. E você vê que não é só você que tá naquela situação, que existe mais pessoas naquela situação que você está. Então acaba, de certa forma, sendo mais confortante para você e mais tranquilo de realmente resolver isso. Gente, aqui pra mim tá dando uma travada. Só me fala se tá tudo bem, tá tudo ok aí? Tá dando pra ouvir bem?
falei o que é dívida, né? Agora eu vou entrar num conteúdo um pouquinho mais técnico aqui, né? E eu falei o quê? Que dívida é algo que era pra você já ter pago e que você não pagou ainda. E, gente, existe 3 tipos de dívida, tá? A dívida bomba atômica, que é aquela que quando explode faz uma catástrofe, não tem o que fazer, sabe? Que é a dívida do quê? De financiamento, dívida de imposto, sabe aquela que se você não pagar, eles tomam algum bem seu? Essa é uma dívida que você tem que resolver, que você tem que encarar de frente. Você fala assim, Dani, eu tenho uma dívida dessa, que se eu não pagar, vão tomar algum bem meu. Vão pegar meu carro de volta, eu vou perder a minha casa, sei lá, essa dívida. Essa dívida, gente, sim, vale a pena talvez você pegar um empréstimo, pedir dinheiro emprestado para alguém, né? Pedir ajuda de familiares que talvez possa te ajudar. Primeiro a gente pede ajuda de familiares, tá? Porque a maioria das famílias não vai cobrar juros de você. Agora, um empréstimo que você faz no banco, eles cobram juros. Gente, tá ok o som? Tá dando pra ouvir? De boa? Tá? Então, essa dívida, ela é uma dívida que não tem como você empurrar com a barriga. Você tem que resolver, tá? A outra dívida que a gente tem, que é a bomba relógio, tá? É um pouco menor do que a bomba atômica, mas a relógio, gente, ela tem juros altíssimos, que são dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial. É aquelas dívidas que, se você não pagar, ninguém vai ir tomar um bem seu. Você não vai ser presa, nada do tipo. Mas é uma dívida que ela vira uma bola de neve. Eu sei que às vezes não é muito confortável falar pra você, mas eu queria, gente, vocês que estão entrando, que tiver alguma dívida e tiver a vontade pra falar aí nos comentários, Dani, eu tenho uma dívida assim, para eu trazer mais exemplos de soluções baseadas na sua dívida, que daí eu posso ser mais assertiva aqui no conteúdo. Mas uma dívida no cartão de crédito, como que a gente soluciona? Gente, trava minha língua. Soluciona. Uma dívida no cartão de crédito, não tem dinheiro para pagar a fatura. O que eu sempre falo aqui para vocês é não pagar o mínimo, tá? Nunca paga o mínimo da fatura do cartão de crédito. Quando você paga o mínimo, você está pagando apenas os juros. Sim, gente, juros de cartão de crédito é altíssimo. Tanto vale pro cartão quanto para cheque, tá? Juros de cheque e de cartão são altíssimos. Ainda mais agora com a alta da Selic, subiu mais ainda os juros. Então vamos supor, se a sua fatura é R$1.000, você não tem os R$1.000 para pagar o cartão, e aí o mínimo é 100, esses R$100 que você está pagando é apenas os juros. Mês que vem vai vir os mesmos R$1.000 e vai vir ainda mais do que você comprou no cartão daquele mês, tá? E se você pagar o mínimo, pode ser que seja os R$100 de novo. E se você fica sempre pagando o mínimo, só vai acumulando ali a sua dívida e esses R$100 você tá dando pro banco, porque é só o mínimo, é só os juros, tá? Então, qual que é a estratégia ideal? Se você não tem o dinheiro para pagar a fatura inteira e você não pagar ela, você pode pegar esse pouco de dinheiro que você tem e você ir juntando ele. Você vai juntando ele até você ter o montante ideal para você ir lá no banco e quitar a fatura inteira, tá? Quitar a dívida inteira. Aqui, gente, eu não estou falando para você deixar de honrar com o seu compromisso. Não estou falando que é para você não pagar a fatura do cartão, tá? Essa é uma das estratégias quando você não tem o dinheiro total da fatura. Você paga, quer dizer, você não paga a fatura, acumula aquele montante, vai lá e quita a fatura. Porque depois de determinado tempo, o próprio banco liga para você querendo negociar. Então, às vezes, você vai conseguir pagar
o valor certinho que você estava devendo, sem juros nenhum. Deixa eu ver aqui o que a Ana colocou. Não tenho dívida minha, graças a Deus. Mas ano passado, meu marido fez um empréstimo. Estava pagando certinho. Era consignado. Mas infelizmente esse ano eu perdi pro Covid em fevereiro. Estou viúva. Sou obrigada a pagar esta dívida? Quando uma pessoa falece, normalmente o que eles fazem? Eles pegam algum bem que essa pessoa tem para pagar essa dívida. Então, se ele tem algum bem no nome dele, provavelmente vai procurar para ser paga, dependendo da dívida. Você disse que foi um empréstimo, né? O empréstimo provavelmente pode demorar, dependendo do valor. Se for pouco, então, às vezes eles nem ficam te cobrando. Mas se for um valor mais alto, pode ser sim. Nesse caso, é interessante que você entre em contato com um advogado, tá? Porque o advogado vai saber melhor dessas leis para poder te explicar. Mas eu sei que quando acontece falecimento, eles podem pegar algum bem no nome daquela pessoa para quitar uma dívida, dependendo da dívida. Então, cada caso é um caso. Um advogado vai saber te explicar melhor isso, né? Saber tudo certinho, as leis, como é que funciona. Então, tava falando dessa estratégia, né? De você não pagar, e aí você acumula o dinheiro, vai lá e negocia. O que acontece, gente? Tem como é que chama? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. O PDD. O que é isso? PDD. Provisão de devedores duvidosos. O que é isso? O banco, ele tem uma lista de pessoas inadimplentes, sabe? Pessoas que estão ali devendo. E de tempos em tempos, o Banco Central solicita essa lista. Ele tem que apresentar essa lista de devedores. Se aquele banco tem uma lista muito grande, ele meio que fica meio sujo com o Banco Central, sabe? Tipo assim, nossa, olha lá, ele não consegue administrar as pessoas que pegam dinheiro emprestado, não consegue cobrar. Não é um banco que é visto com bons olhos. Então, o próprio banco não quer ficar com pessoas devendo. Então, o banco ele vai entrar em contato com você para querer negociar essa dívida, tá? Normalmente, gente, as dívidas melhores, as negociações melhores, ocorrem depois de 6 meses devendo. Então, não é assim, tipo, não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão, não vou pagar, mês que vem vai dobrar os juros, vai ficar maior ainda, e o banco vai me ligar para fazer uma negociação. Não. O banco não vai te ligar para fazer uma negociação. Ele vai te ligar para te cobrar, tá? E provavelmente com juros altos. E sabe o que vai acontecer? O juros vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E tem pessoas que têm medo. Tem medo disso. Ai, Dani, meu nome vai sujar. Eu nem gosto de usar esse termo, de nome sujo. Porque as pessoas, elas têm medo de nome sujo. Não é para ter medo de nome sujo, gente. Quando você vai pro CPF no Serasa, ele nos chama órgãos de proteção de crédito. Órgãos de proteção, ou seja, o seu nome está protegido e não sujo. Porque o que significa você pegar dinheiro emprestado? Significa que você já usou todo o seu dinheiro, você está sem nada e você pega dinheiro dos outros para poder usar. Aí o banco fala assim, peraí, ele não tem dinheiro, tá pegando dinheiro dos outros e mesmo assim não tá pagando os outros. Vamos proteger o nome dessa pessoa para ela não pegar mais dinheiro emprestado. Então, quando o seu nome vai para o Serasa, você está protegendo o seu nome e não sujando o seu nome, tá? Tá protegendo de você pegar crédito, tá protegendo o seu nome de ficar sem crédito, porque você concorda que se você não tem dinheiro para pagar, você vai lá e pega um empréstimo. Você não teve dinheiro para pagar o primeiro empréstimo, vai ter dinheiro para pagar o segundo?
Provavelmente não, porque você tá pegando empréstimo, é que a sua vida financeira está uma bagunça. Por isso que o primeiro passo é você organizar as suas finanças, você administrar o seu dinheiro. Porque assim você vai ter clareza do que está acontecendo na sua vida financeira, né? A primeira coisa, gente, para quem tem dívidas, é fazer o seu orçamento, é fazer a sua rota financeira. O que é isso, Dani? É olhar lá o quanto você recebe, o quanto você gasta e a projeção do que realmente sobra, ou do que era para estar sobrando. Porque aí você vai ter noção do quanto que você conseguiria, por exemplo, pegar um empréstimo para pagar aquela dívida. Se a parcela entrar no seu orçamento. Porque não adianta nada você pegar um empréstimo para pagar uma dívida e a parcela daquele empréstimo não caber no seu orçamento, tá? E não vai me falar assim, nossa, Dani, sobra R$200. Então eu posso pegar um empréstimo onde as parcelas é R$200. Não, gente, não façam isso. Porque você concorda comigo que vai ficar no 0 a 0? Você vai ficar sem dinheiro nenhum? E se surge um imprevisto? O que você vai fazer? Pegar mais dinheiro emprestado? E que você não vai conseguir pagar? Então não, tá? Essa não é uma decisão inteligente. Tanto que tem pessoas que me fazem a seguinte pergunta: Dani, eu tenho dívidas. Eu pago primeiro as minhas dívidas e depois eu faço a minha reserva de emergência? E eu respondo que não, que é para você fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Claro que você vai dar prioridade para pagar as suas dívidas, mas pelo menos um pouquinho, 5%, gente. 5% do seu salário você pega e coloca para fazer a sua reserva de emergência. Nem precisa ser investimento, tá? Aqui eu perdoo a pessoa deixar na poupança, porque é melhor deixar na poupança do que você gastar esse dinheiro e não ter esse hábito de guardar, não ter esse hábito de fazer investimento. Porque a pessoa que ela está endividada, você concorda comigo que ela está endividada porque ela não tem uma reserva de emergência? Porque se ela tivesse uma reserva de emergência, ela usaria o dinheiro da reserva. Mas aí, como não tem, tem que pegar dinheiro emprestado com outras pessoas. E até quando você vai ficar pegando dinheiro emprestado dos outros? Ou usando cheque especial, que é pior ainda. Então, sim, um orçamento ideal, gente, seria você fazer o quê? Metade do seu salário você paga as suas despesas, 30% para você quitar suas dívidas. E depois os outros 20% você pode usar para lazer e para investir, tá? Esse seria o cenário ideal, mas eu sei que é complicado, nem todo mundo consegue, né, 30% para pagar dívidas. E aqui eu não tô falando para você ir lá e ir pagando o mínimo, eu tô falando daquela primeira estratégia de você juntar um montante e depois ir lá e quitar essa dívida. Eu falei da dívida de bomba atômica, né, que é aquela que você tem que pagar, porque senão você perde um bem seu. Falei da dívida de bomba relógio, que é essa de cheque, de cartão de crédito, que o que pode acontecer é sujar o seu nome, mas, como eu falei, não é sujar o nome, né? Você está protegendo o seu nome. E tem as bombinhas. O que é as bombinhas? É aquela dívida de loja, aquela dívida de parente, que nada de grave vai acontecer com você, tá? Mais uma vez, não tô falando que não é para você pagar as suas dívidas, tá, gente? É para pagar sim, mas se você estiver numa situação que não tem dinheiro para pagar, ao invés de fazer empréstimo, tá? Porque não é dinheiro que resolve o problema, eu quero que você se organize primeiro, tá? Deixa um pouco aquela dívida de lado. Eu quero que você esquece um pouquinho dela. Eu sei que eu falei lá no começo que não é para você esquecer uma dívida, é para você encarar ela. Mas quando você está disposta a sair desta dívida,
você pode sim deixar ela um pouquinho de lado, se organizar ali, fazer mais dinheiro, saber administrar o seu dinheiro, porque aí você vai conseguir um montante para você quitar aquelas dívidas e você vai estar se sentindo mais segura, porque agora você já está organizada. Dá um alívio, você até respira, né? Eu sempre conto aqui para vocês de um cliente que devia o quê? Mais de 4 mil reais. Ele não tinha os 4 mil reais para ele quitar essa dívida. E aí ele foi guardando dinheiro. O pouco que ele tinha, sabe? Ele foi guardando. Não pagou a dívida. E aí no final do ano teve aquela negociação do Serasa. Serasa limpa nome. Inclusive tá chegando, tá, gente? Normalmente é novembro, dezembro, que o Serasa faz aquelas promoções de dívida para você limpar o seu nome, para você quitar a sua dívida. E ele conseguiu quitar a dívida dele por 500 reais. Olha que bacana. Você vai juntando, vai lá e quita por 500 reais. Quitou menos do que a dívida dele estava. E isso acontece com muitas pessoas, tá? Muitas pessoas acontecem isso. E outra coisa, tem gente que tem medo de ficar suja com o banco. Dani do céu, se eu não pagar, meu nome com o banco vai sujar. Como vai ficar a minha reputação lá? E depois, se eu precisar pegar empréstimo, como vai ficar? Gente, acontece muito isso das minhas alunas, às vezes me perguntar isso. E sabe o que eu falo? Gente, o banco não é esse ser bonzinho que vocês acham que ele é, tá? Existe uma coisa que se chama Sprite, não sei falar. Vou escrever aqui pra vocês. Espreade. Sabe o que é isso? É o quanto que o banco ganha de juros em cima das pessoas. O banco, você acha que ele é bonzinho, mas ele não é. Ele tem dinheiro pra caramba, tá? Ele empresta dinheiro pra você e cobra de você 300 reais de juros no ano. 300 reais de juros, tá? E quando você faz um investimento no banco, quando é você que empresta para o banco, ele te paga, às vezes, 3%, tá? Essa diferença é esse Sprite. Olha quanto que o banco ganha em cima. O banco, ele ganha muito juros, gente. Ele ganha muito dinheiro, tá? É o banco que precisa de você. Porque ele vive dos seus juros, dos juros que você paga. Você paga para ele 300% de juros. O banco ama você, tá? Ele não vai te rejeitar. Então, esse medo que você tem de se sujar com o banco, gente, é uma ilusão tão grande, mas tão grande. Não façam isso, tá? E é melhor porque você organizando a sua vida financeira, você sabendo administrar o seu dinheiro, você não vai precisar fazer empréstimo no banco. Eu nem quero que você faça empréstimo no banco. Então não tenha medo de se sujar com o banco, tá? Da sua reputação ficar ruim lá com o banco. Porque é até melhor para você, porque aí você não vai lá se endividar de novo. Entende? E outra coisa, quando o banco perceber que a sua vida financeira está organizada, que está sobrando dinheiro lá na sua conta, ou que você começou a investir, é o banco que vai ficar te ligando atrás de você para fazer empréstimo. E aí você vai falar não pro banco, porque agora a sua vida financeira está organizada, agora está tudo administrado certinho. E aí você já consegue pagar suas contas em dia, e se você quiser comprar algo, ao invés de você se endividar, você já vai ter um dinheiro guardado. Então você vai conseguir juntar o dinheiro para comprar aquilo à vista. Ou se você quiser dividir em poucas parcelas e parcelas que você consiga pagar, né? Porque agora você já pegou o hábito de poupar, de investir, de guardar o seu dinheiro. Tanto que eu falo para as minhas alunas, mesmo que você tenha dívidas, guarde dinheiro.
Nem que for R$1, gente. R$1. Porque o que tá valendo aqui é a mentalidade, tá? É o hábito de que você merece ter. Que você merece, você trabalhou. Entende? As pessoas, o que elas fazem? Elas trabalham, ganham dinheiro, fazem o dinheiro, sai pagando todo mundo. Se sobrar, ela guarda um dinheiro para ela. Olha que absurdo isso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então você trabalhou, você merece, você tem que ser a sua prioridade. Receber o seu salário, receber o seu rendimento, se paga primeiro, tá? Você tendo esse hábito de se pagar primeiro, e quando eu falo se pagar primeiro, é pegar um pouquinho lá do seu dinheiro e guardar. Se você ainda não entende de investimento, pode guardar na poupança, pode guardar no cofrinho, que é melhor do que não guardar. Agora, você tá aqui, você tá aprendendo educação financeira, tá aprendendo sobre investimento, existe sim investimentos de R$1, tá? Que você já consegue investir com R$1. Então, gente, não tem desculpa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu estou esquecendo de falar algo. Eu coloquei aqui um lembrete. Cuidado quando o banco te liga para fazer negociações, tá? Porque o banco, gente, às vezes ele liga e fala assim para você: ô Ana, olha, eu consigo negociar aqui a sua dívida em 75 vezes de R$150. E aí você nem ouve os 75 vezes. Você só ouve os R$150. Aí você pensa assim: nossa, R$150 está no meu orçamento. Eu consigo pagar R$150 por mês. Tudo bem, pode fazer aí a renegociação da minha dívida. E aí a sua dívida original, às vezes era R$2.000. Gente, 75 vezes de 150 dá quase R$12.000. E você não faz essas contas. Você só tá desesperado para renegociar, para não sujar o seu nome. Não é melhor sujar o seu nome, você ficar com o nome protegida, você pegar esses 150 e ir guardando por mês até você ter os R$2.000 que era a dívida original, ir lá no banco e falar: olha, eu tenho aqui os R$2.000, você aceita? Talvez o banco fala não, mas daqui mês que vem ou no outro mês seguinte ele vai te ligar falando que aceita. Porque você também pode fazer um charminho com o banco, porque o banco faz um charminho com você, sabe? Olha, eu tenho aqui 1.500 para eu quitar essa dívida. Eu sei que minha dívida original é R$2.000, mas eu não tenho R$2.000. Eu também tenho outras dívidas, mas eu tenho aqui, ó, 1.500. Vocês aceitam? Porque eu tenho outras dívidas. Se você não aceitar, eu vou tentar usar esse dinheiro para negociar com outra pessoa. Aí o banco pensa assim: ué, o quê? Eu vou perder os 1.500? Correndo o risco dela não pagar nada? Tá bom, aceito os 1.500. E aí, vai lá, sua dívida que era 2.000, você conseguiu quitar por 1.500. Não foi melhor do que você pagar 75 vezes de R$150? E não tem problema, gente, que sujou o nome, ele vai limpar. Agora você já tem ali a sua organização financeira. Você já vai estar pagando as suas contas e dias. Você já conseguiu pegar o hábito de guardar dinheiro. Já pegou o hábito de investir. A sua mentalidade já mudou. Já é outra mentalidade. Vamos ver. Nossa, falei bastante, né? Era 30 minutinhos falando. E depois o restante do tempo vendo se vocês têm alguma pergunta. Alguma pergunta, gente? Então eu vou deixar essa live gravada, tá? Se você tá assistindo no ao vivo, tem alguma dúvida,
coloca aqui pra mim nos comentários que eu vou te responder. Tá bom? Um super beijão pra você. Tenha uma ótima noite.